Isaías 59 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo ou agravado, como está na sua tradução, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua palavra. Eis-nos aqui, abre o nosso coração, nosso entendimento. Não deixa-nos, ó Pai, ficarmos como aqueles que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Pai, não conseguem entender a verdade, por estarem obstinados, endurecidos, mas dilata e abra o nosso coração nesse momento, para que verdadeiramente possamos aprender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido. Muitas vezes nós vemos muitas pessoas que leem só o versículo 1 e se esquecem de ler o versículo 2. E dizem: irmãos, o ouvido do Senhor não está surdo, a mão do Senhor não está encolhida, Deus ouve, Deus age, Deus responde. Mas se esquece de ler o versículo 2 e qual era o contexto que Deus estava dizendo tudo isso aqui. Isaías, lamentavelmente, viveu um tempo difícil, um tempo onde Deus estava falando incansavelmente, de maneira prolongada, constante e abundante com Israel, para que eles se abandonassem os seus maus caminhos, abandonassem as suas maneiras equivocadas de servirem a Deus, parassem de querer servir a Deus do seu próprio jeito e viverem uma vida dupla, servindo a Deus e servindo aos seus próprios interesses, servindo ao Senhor e também servindo à corrupção do seu coração maldoso. Israel, irmãos, era incrível, porque eles iam para a casa de Deus, faziam uma festa, celebração e aquela coisa linda que você percebia que parecia que eles realmente amavam a Deus sobre todas as coisas, que Deus tinha prioridade nas suas vidas. Só que quando você vai perceber, quando eles saíam do templo, quando eles saíam do lugar de adoração, o que acontecia? Aquela devoção aparente a Deus, aquela suposta piedade expressada nos cultos e celebrações ao Senhor, desvaneciam-se. Porque quando eles saíam do templo, onde eles pareciam que amavam a Deus, pareciam que eram adoradores fervorosos, pareciam que eram homens comprometidos com Deus Todo-Poderoso, presta atenção, quando eles saíam do templo, o que acontecia? Aquela máscara de religiosidade caía, aquela máscara de homens e mulheres de Deus desaparecia, porque se manifestava quem realmente é a real condição do coração daquelas pessoas. Eles matavam seus irmãos, eles não faziam justiça, eles não tinham compaixão pelo seu próximo, eles pagavam subornos para que o juiz sentenciasse aos seus favores, eles desprezavam as viúvas, eles desprezavam os estrangeiros, os que famintos não eram alimentados. E olha só que coisa tremenda, eles não pensavam no próximo, não alimentavam o próximo, eles não amavam o seu irmão, eles pelo contrário, eles odiavam-se uns aos outros, viviam em pelejas, contendas, invejas e brigas, e no final de tudo ainda iam para a casa de Deus, como se estivesse tudo bem, iam para a casa do Senhor como se tudo estivesse de acordo com o plano e propósito de Deus. Meus irmãos, presta atenção aqui, crianças, silêncio, presta atenção. Olha que coisa terrível.
Eles iam para a casa de Deus como quem tinha zelo. Isaías, em outra parte, vai dizer que eles iam para a casa de Deus assim com fome. Ó Senhor, eu quero a tua presença. Faziam prolongados jejuns. Imagina, presta atenção aqui, deixa as crianças lá. Presta atenção aqui. Para imaginar uma pessoa que vive jejuando. Para imaginar uma pessoa que vive na casa de Deus. E no final das contas, quando sai da casa de Deus, não ama o seu próximo. Quando sai da casa de Deus, não se preocupa com o seu irmão. Era assim em Israel. Se o irmão tinha uma dívida, ao invés de perdoar a dívida, o que eles faziam? Você vai ser meu escravo. E não só cumpria-se a lei de que Deus, até a lei de Moisés permitia isso, que a pessoa pagasse com o seu serviço para aquela família. Mas quando chegava no ano de jubileu, depois de 7 anos, se eu não me engano, a pessoa tinha que liberar outra, para que voltasse e fosse restituída e restabelecida, e para que ninguém de Israel fossem servos de Deus, servos, escravos. Mas eles não estavam mais cumprindo isso, pelo contrário, eles estavam pegando seus escravos e vendendo como mercadoria os seus irmãos que Deus falou que não queria que eles fossem escravos. Ou seja, era uma apostasia generalizada, era uma cegueira completa, era um endurecimento e obstinação de coração que eles não conseguiam perceber. Só que, irmãos, presta atenção, o pecado, ele, no momento que você pratica ele e não abandona, às vezes temos a falsa sensação de que tudo está bem e que tudo está normal, que não vai acontecer nada. Mas o pecado continuamente praticado e não abandonado, ao longo tempo ele vai recobrar de você a sua escolha de viver na prática do pecado. Por quê? Porque a justiça de Deus vem, e o homem que insiste em viver na prática do pecado, Deus não se deixa escarnecer, e uma hora ou outra ele vai se ver pagando o preço por causa das suas próprias escolhas, decisões e seus próprios pecados. Israel estava prestes a vivenciar isso, ou melhor, já estava vivenciando isso, porque Samaria já havia caído, o povo do reino do norte já havia caído, as 10 tribos do reino do norte já haviam sucumbido diante do rei da Síria, porque se apostataram contra Deus. Agora Jerusalém, que era ali o forte de Jeová, o templo onde Deus disse que estaria seus olhos, seu coração e seus ouvidos atentos aos clamores naquele lugar, Deus agora, irmãos, não que Deus mudou, mas Deus agora estava numa posição em que ele não conseguia mais responder, e que ele não conseguia mais ter outra posição a não ser a rejeição, por causa da contínua prática do pecado daquele povo. Eles pensavam que podiam viver nessa dualidade, viver como religioso, servir a Deus, mas lá fora viver completamente como um ímpio, sem amor, como ignorando completamente a verdade ensinada por Deus. Qual é o primeiro grande mandamento, meus irmãos? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E olha que coisa lamentável, irmãos. A pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é orarmos e Deus rejeitar a nossa oração. Às vezes Deus responde como não, mas é uma resposta. Agora, nessa situação, Deus está mostrando para Israel: Israel, minha mão está aqui, pronta para salvar, meu ouvido está aqui pronto para ouvir. Ou seja, Deus, quando redimiu e resgatou Israel do Egito, ele resgatou para separar um povo dentre todas as nações, para ser seu povo especial, exclusivo. E Deus se abriu, Deus se revelou, Deus se deu a conhecer, Deus se afeiçoou de Jacó, aleluia. Mas o que Israel fez? Israel deu as costas para Deus. E Deus insistiu tanto, Deus foi tão misericordioso, como sempre foi e sempre será.
Mas Israel não estava enxergando que Deus não estava mais respondendo às suas orações. Não era porque ele tinha mudado, não era porque ele deixou de ser bom. Eles estavam lá clamando, jejuando: Deus, por que o Senhor não nos responde? Estamos aqui jejuando, olha a nossa cara de triste. Fazia um cara de triste, botava um pano de saco de cinza. Por que, Senhor, que o Senhor não nos ouve? Aí entramos no texto: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Irmão, Deus quer responder suas orações. Deus quer que você tenha essa experiência contínua de você conversar com Ele e Ele conversar com você. Porque a oração, o plano de Deus na cruz foi nos reconciliar por meio de Cristo com Ele. E na oração é esse momento onde nos relacionamos verbalmente, de corpo, espírito e alma, na presença de Deus. Só que não há como Deus continuar respondendo um coração que insiste em viver em desobediência aos seus princípios e planos e mandamentos e estatutos. Porque apesar que Deus é bom, Deus é santo. Apesar que Deus é misericordioso, Deus é justo. Então repare uma coisa: todas as vezes que eu e você pecamos, qual é o primeiro a falar no seu coração que você precisa pedir perdão por aquilo? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lá, vai agindo, falando: meu filho, se arrepende, eu não me agradei disso. E logo ele gera, como diz em Coríntios, a tristeza segundo Deus, que gera o arrependimento. A gente chora, a gente se humilha, porque a gente quer estar na presença de Deus. Mas muitas vezes, ao invés de abandonarmos aquilo que sabemos que está sendo um empecilho entre o nosso relacionamento com Deus, deixamos para depois, mudamos de assunto. Estamos lá na oração e você percebe que Deus quer falar com você, mas só que o Espírito Santo, para te responder, ele primeiro te leva lá onde você precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, e dizer: olha, aqui ainda você não me confessou esse pecado, você ainda não abandonou essa prática, você ainda não abandonou essas maus maneiras que não me agradam. Então antes de eu te responder, você precisa tratar isso comigo. Mas muitas vezes, como eu já disse, queremos burlar o princípio imutável da palavra de Deus, do próprio Deus. Queremos escorregar, né? Como se diz, escorregar pela, como é que fala? Pela beirada, não sei, não me lembro agora. Queremos como dar um jeitinho brasileiro para que Deus responda a nossa oração, né? Ah, Deus, o Senhor sabe como é. Mas não existe isso com Deus. Grava uma coisa, meus irmãos: o pior de tudo é que todo pecado insistido gera morte espiritual. Todo pecado insistido, não abandonado, não arrependido, mata a nossa espiritualidade, apaga o Espírito Santo dos nossos corações e faz com que Deus, não por vontade, por querer virar as costas para nós, mas faz com que Deus não possa contemplar o nosso mal, porque Ele é santo, 3 vezes santo. Então Deus acaba sendo afastado de nós por causa da nossa insistência em desobedecer a Deus. O pecado não abandonado nos impede de amadurecer na presença de Deus. Sabe de uma coisa, eu me lembro bem que muitas vezes eu precisei pedir perdão a outros antes de eu continuar a minha oração. Eu ia dobrar meus joelhos e o Espírito Santo falou: ó, isso aí você não resolveu não, vai lá, liga agora, manda uma mensagem, fala com sua mãe lá, que você falou, errou com ela, pede perdão à sua mãe, pede perdão à sua esposa, pede perdão aí, ó, você está errado.
E eu não conseguia orar de jeito nenhum sem resolver isso. Mas logo que resolvi, eu senti aquela paz. Fiz o que a Bíblia me diz para fazer diante de Deus. Me resolvi com aqueles que precisavam me resolver. Quando eu dobrei meus joelhos, Deus já estava ali esperando para falar comigo. Mas só que muitas vezes, irmãos, não estamos dando ouvidos ao Espírito Santo. E essa é a causa da falência espiritual de muitos cristãos. Esta é a causa de muitos hoje já terem perdido o primeiro amor. Essa é a causa de muitos hoje não serem mais cheios do Espírito Santo, não serem batizados com o Espírito Santo, não serem revestidos do poder de Deus. Essa é a causa de que o avivamento se aparta de qualquer igreja local, onde o pecado não é abandonado, onde o pecado não é confessado e deixado. Meu irmão, não há prosperidade espiritual, não há bênção de Deus, a presença de Deus se afasta. Por quê? Porque se Deus ficar ali, Ele estará comprometendo a sua própria lei e santidade, e Ele jamais vai fazer isso. Para pensar, o que é melhor? Viver no pecado, viver naquilo que é imoral, viver naquilo que não agrada o coração de Deus, ou ter os ouvidos de Deus abertos para te ouvir, ou ter a voz de Deus pronta para falar no seu coração, ou ter a mão de Deus pronta para te salvar? O que é melhor, meus irmãos? Aí talvez você possa indagar, mas irmão Samuel, é claro que a mão de Deus é maravilhosa, é claro que eu quero tudo isso, mas eu e você, isso aqui não é só para vocês, isso aqui é para mim também, para todos nós. Precisamos lidar com o problema do pecado, e o problema do pecado se lida com a palavra arrependimento. Precisamos confessar a Deus e precisamos abandonar, porque se não abandonarmos nossos pecados, Deus não poderá, segundo a sua própria lei, soberania e santidade, responder e atender às nossas orações. Mas quando aqui da terra um pecador se humilha, é contrito e quebrantado aos pés dele, confessa seus pecados, diz 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então quando eu me derramo diante de Deus, quando eu me humilho diante de Deus, meu irmão, você possa ter cometido o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus é maior, Ele purifica, Ele perdoa, Ele transforma, Ele limpa, Ele remove a escravidão, as cadeias da culpa, as cadeias do medo, que quando a gente pega vem como se Deus fosse nos destruir. Ele nos limpa e nos redime completamente, e a Bíblia vai dizer que Ele lança no mar do esquecimento para dele não se lembrar mais. Essa é a maravilhosa graça que superabunda aonde abundou o pecado. Mas para que esse acontecimento ocorra, para que Deus continue com sua mão estendida, para que Deus se volte outra vez sobre nós, precisamos abandonar as práticas mundanas, pecaminosas, que entristecem e extinguem o Espírito Santo do nosso coração. Israel teve que fazer uma escolha, mas infelizmente a maioria do povo israelita não escolheu Jesus. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes, olha só, irmãos, é Deus falando, Deus abrindo o seu coração, compartilhando com a humanidade a sua tristeza. Quantas vezes eu vim até vocês como uma galinha que faz com seus pintinhos, mas vocês mataram os que lhes foram enviados. Ou seja, Deus amorosamente chamou Israel ao arrependimento para que a mão dele pudesse agir outra vez, guardar, proteger, para que o Espírito Santo dele viesse outra vez, para que ele derramasse a sua glória outra vez, para que o avivamento irrompesse sobre todo o povo israelita outra vez, para que a prosperidade verdadeira, a bênção verdadeira, aquela que é quando Deus está sobre nós e em nós, viesse outra vez sobre Israel. Mas infelizmente Israel escolheu o pecado e foi levado em cativeiro. Mas ainda assim Deus não abandonou Israel, e Deus levantou um homem chamado Daniel, que quando percebeu que a profecia de Jeremias havia se cumprido das 70 anos, ele começou a orar, falou: ó Deus, pecamos contra ti,
fizemos o que é mal diante dos teus olhos. Atenta agora que somos o teu povo e perdoa. E Daniel se humilhou diante de Deus, falou: não segundo a nossa justiça, mas segundo as tuas muitas misericórdias. Como é bom se humilhar diante de Deus, mas como é terrível endurecer o coração, permitir que a arrogância e a soberba tome conta e resistir ao Espírito Santo. Por isso, irmãos, o conselho do Espírito de Deus para nós nessa noite é: abandone, tire da sua vida tudo o que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Arranca das suas práticas, do seu coração, da sua mente, tudo aquilo que impede que Deus te encha com o Espírito Santo, tudo aquilo que Ele já te mostrou. Ou talvez você não tenha consciência, mas se você for orar e pedir a Deus para te mostrar o que Ele não está se agradando em você, Ele vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, esteja predisposto a abandonar aquilo, porque é melhor você estar com Jesus do que com o mundo. Jesus disse: é melhor você entrar no reino dos céus com um só olho do que você ir com os dois olhos para o inferno. Faça uma escolha essa noite. Escolha a vontade de Deus, escolha o propósito de Deus, escolha o plano de Deus, escolha viver da maneira de Deus, para a glória de Deus, como Deus deseja. E você vai ver que quando você humildemente se humilhar, se derramar aos pés do Senhor, confessar os seus pecados, Ele vai refrigerar a sua alma, Ele vai purificar o seu coração, e você vai perceber a unção fresca de Deus derramando-se sobre a sua vida outra vez, o poder de Deus outra vez incendiando a sua alma, acendendo o seu coração outra vez, e fazendo de você um vaso transbordando de vida, de unção, de graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E outros verão Deus em você. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus.